O empresário norte-americano John Davison Rockefeller foi um dos responsáveis por criar duas importantes instituições do mundo dos negócios. Uma do bem, a filantropia, e outra nem tanto, os cartéis. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou contar a história sobre John Davison Rockefeller, que foi considerado o homem mais rico nos tempos modernos. Mas antes, já vão clicando no gostei e se inscrevam no canal, que vai me ajudar muito. Então vamos lá. Fundador da primeira grande petroleira da história, a Standard Oil, Rockefeller combinou durante toda a sua vida duas atitudes aparentemente opostas. Por um lado, sempre contribuiu com a igreja e outras instituições de caridade. Por outro, fez fortuna utilizando práticas antiéticas como acordos secretos, ameaças e dumping para exterminar a concorrência. Rockefeller nasceu na pequena cidade de Richford, Nova York, em 1839. Ele foi um empresário que construiu um império do zero, filho de artesão e dona de casa. Desde muito jovem, ajudou nas tarefas domésticas e ganhou dinheiro extra vendendo batata doce, peru e até emprestando dinheiro aos vizinhos. Desde que fosse vantajoso, é claro. Aos 16 anos, conseguiu o primeiro emprego como contador assistente, onde aprendeu os conhecimentos necessários para gerir uma empresa. Em 1859, com 20 anos, abriu seu primeiro negócio, ao lado do sócio Maurice B. Clark. Levantou $4.000 e começou a atuar no comércio de alimentos no atacado. 4 anos depois, os dois decidiram mudar de ramo e se associaram ao químico Samuel Andrews para construir uma refinaria de petróleo na cidade de Cleveland, que foi inaugurada em 1863. 2 anos depois, Rockefeller comprou a parte de Clark na refinaria por $72.500 mil, o que colocou em uma posição de comando dentro da empresa. Rockefeller assumiu a refinaria durante um período estratégico. O óleo de baleia usado como combustível na época era muito caro, o que dava espaço para a exploração de novas fontes de energia. Com o fim da Guerra Civil Americana em 1865, o petróleo se tornou um importante recurso para a expansão da economia americana para o Ocidente por meio de construções de ferrovias e indústrias movidas a combustível. O empresário soube aproveitar as oportunidades, tomando empréstimos e reinvestindo os lucros na empresa. Rockefeller se tornou proprietário da maior refinaria de petróleo do mundo. Em junho de 1870, ele abriu uma nova empresa, a Standard Oil, que nos anos seguintes se tornaria a administradora de praticamente todas as refinarias e transportadoras de petróleo dos Estados Unidos. Foi nessa época que Rockefeller passou a adotar práticas mais agressivas para aumentar a participação de sua empresa no mercado e, paulatinamente, eliminar a concorrência, em cooperação com outros produtores de petróleo, que visa criar um cartel para controlar o preço do frete do transporte de petróleo. Produtores independentes protestaram ou até boicotaram as práticas da companhia e até ofereceram desconto de 50% para empresas vinculadas a Rockefeller. Quando descobriram que todas as empresas de Standard Oil estavam envolvidas na construção da ferrovia, o empresário recuou. E isso não impediu Rockefeller. Ele continuou comprando refinarias concorrentes e pressionando por descontos para o embarque de seu petróleo para ganhar da concorrência. Também fez acordos secretos até com inimigos declarados que o beneficiavam. A empresa cresceu integrando concorrentes e diversificando seus negócios, além de cooperar com suas próprias redes de suprimentos e dutos. A Standard Oil também produz de tudo, de vaselina a goma de mascar. Portanto, no final da década de 1870, a empresa já era responsável por 90% do petróleo refinado e comercializado nos Estados Unidos. Quando questionado sobre as práticas polêmicas da empresa, ele respondeu: em um negócio tão grande como o nosso, algumas coisas passam sem nossa aprovação, mas as corrigimos logo que chegam ao nosso conhecimento. Em 1872,
criou-se a Salt and Provence Company, associação que englobava as principais refinarias de petróleo de Cleveland, chegando a negociar um acordo com as empresas ferroviárias para obter importante desconto para os membros da associação. Diante dos protestos, pois todos os seus concorrentes se viam obrigados a vender e se associar a ele, o acordo foi anulado 3 meses depois. Em 1882, os advogados de Rockefeller criaram uma forma inovadora de centralizar o controle das várias empresas que formavam o império do empreendedor. A criação de um trust, grupo que controlava diversas empresas de um mesmo setor, estabelecendo um monopólio sobre o ramo, controlando preços e impedindo o desenvolvimento de qualquer tipo de concorrência. A Standard Oil Trust inaugurou a era das megacorporações. Apenas 9 pessoas, incluindo Rockefeller, comandavam 41 companhias. Nos Estados Unidos, o império de Rockefeller incluía 20 mil poços domésticos, 4 mil quilômetros de gasodutos, 5 mil vagões, tanques e mais de 100 mil funcionários. Mas a partir da década de 1880, novas descobertas na Rússia e na Ásia começaram a desafiar a proeminência da indústria norte-americana do petróleo. Neste contexto, Rockefeller chegou a refinar 90% do petróleo mundial, abriu mão de controlar 100% do óleo disponível no planeta. Mas nem por isso ele abriu mão de começar a atuar na Europa, tornando-se uma das primeiras multinacionais modernas. Ainda nessa época, o empresário inovou ao tentar influenciar o preço do petróleo bruto, exercendo o controle indireto ao alterar as taxas de armazenagem de petróleo para atender às condições de mercado. Também passou a ordenar a emissão de certificados de petróleo armazenado em seus dutos, que muitas vezes eram alvo de especulação. Na década seguinte, Rockefeller expandiu seus negócios para a exploração e transporte de minério de ferro, entrando em rota de colisão com outro magnata, Andrew Carnegie. Em meio à expansão frenética, Rockefeller começou a preparar sua aposentadoria, que só viria em 1911. A Standard Oil Company, sociedade da qual foi fundador e controlador, foi obrigada pelo governo americano em 1911 a desmembrar-se em diversas outras empresas, na tentativa de reduzir o poderio econômico e influência de seu cartel no mundo, e principalmente nos Estados Unidos. Essas subsidiárias de 1911 até os dias atuais passaram por inúmeras fusões e incorporações, desmembrando ou criando novas companhias em vários países da América, Europa e Oriente Médio, dando origem a marcas mundialmente conhecidas como Exxon, Saudi Aramco, BP, Continental Oil, Chevron, Mobil e entre outras. Se somadas hoje, as receitas de todas as empresas originárias da cisão da Standard Oil ultrapassaria a barreira de 2 trilhões de dólares em vendas anuais. Na fase final de sua vida, ele intensificou uma atividade a qual se dedicou desde cedo, a filantropia. Rockefeller financiou diversas universidades como Yale, Harvard e Columbia, entre outras, além de financiar projetos em várias outras áreas, como educação, saúde e artes. Finalmente, em 1913, ele criou a Fundação Rockefeller, até hoje uma das maiores e mais importantes instituições filantrópicas do mundo. Fundou a General Education Board para promover uma educação universal em todos os Estados Unidos. Com o Instituto de Pesquisa Medicinal Rockefeller, em Nova York, que mais tarde se tornaria uma universidade, ganhou 23 prêmios Nobel devido às suas pesquisas na área da saúde. Pouco antes de completar 100 anos, em 1937, John faleceu em sua casa na Flórida, aos 98 anos de idade, devido à arteriosclerose. Atualmente está enterrado em Cleveland, onde a Standard Oil mais prosperou. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!